Irmãos, boa noite a todos. Saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de convidar os irmãos para que abríssemos nossas Bíblias no Salmo 130. Também gostaria de agradecer ao reverendo Bruno pelo convite, os irmãos convidaram, o conselho também que me dispensou, para vir. Então agradeço a todos essa oportunidade. E agradeço, mas não mereço. Então vamos lá, Salmo 130. Assim diz a palavra do Senhor, cântico de romagem, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nós te pedimos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, para que possamos crer, compreender, obedecer e praticar toda a tua lei. Dá-nos, Senhor, entender essa noite, pela ação do teu Santo Espírito, como a tua graça opera na vida dos teus eleitos. E nós te pedimos em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, se nós olharmos a história da humanidade, nós veremos momentos de crise. Como bem lembrou o reverendo, nós enfrentamos guerras que nos assustam, não só pelo poder de fogo, mas também pela intensidade dos conflitos. Conflitos que parecem que estão se arrefecendo, logo voltam a ficar mais intensos. Isso deixa todos nós alarmados. Mesmo que essas guerras estejam distantes de nós, nós vemos pessoas quebrantadas, pessoas doídas, famílias desfeitas pelos horrores e a névoa da guerra. E se nós olharmos o nosso passado, meus irmãos, nós veremos uma coleção de guerras. E eu gostaria de me deter naquele momento que está entre as duas grandes guerras. O fim da Primeira Guerra Mundial e os momentos que antecedem a Segunda Guerra. A ascensão do nazismo. Uma Alemanha destruída, o nazismo se apresenta como uma proposta de reestruturação de um país sem esperanças. Só que o nazismo, que prometia um Reich de 1000 anos, ele começa a se expandir maleficamente. Começa a se expandir através do ódio, do preconceito e das vidas das pessoas. O nazismo invade nações pacíficas. Entre elas, o nazismo invade a Holanda. E na região da Holanda, nós temos uma família de pessoas extremamente crentes. A família Ten Boom, uma família de relojoeiros. O patriarca dessa família, quando o nazismo invade a Holanda, ele está no seu centenário. Uma família bem estruturada, filhos amorosos. Um dos filhos é um pastor.
E nesta casa há mulheres extremamente piedosas. Cornélia e Elizabeth, juntamente com o pai, vivem o Evangelho na vida prática, testemunhando as páginas do Evangelho com as suas próprias vidas. Cornélia nasceu em 1892, e quando o nazismo invadiu a Alemanha e começou a perseguir os judeus, ela, seu pai e sua irmã começaram a abrigar judeus em sua casa. Fizeram de sua casa um refúgio secreto, um lugar em que as pessoas podiam ter segurança, paz e piedade. Ali, meus irmãos, como eu disse, o Evangelho era vivido na prática. Contudo, o mundo não vê as boas obras dos crentes com bons olhos. Oficiais nazistas começaram a perceber que havia uma movimentação diferente naquele lugar. Começaram a perceber que havia um consumo maior de comida naquele lugar. E mesmo que elas tivessem apoio de algumas forças de resistência, elas continuaram tementes a Deus. Cornélia e os seus familiares foram traídos por uma pessoa que eles haviam ajudado. Ela teve condições de entregar o traidor às forças da resistência que fatalmente o teriam matado, mas ela não faz isso. Ela prefere confiar no Senhor. Ela, seu pai e sua irmã vão para os campos de concentração. O pai não resiste muitos meses, a velhice, a debilidade e uma pneumonia acabaram ceifando-lhe a vida. Ela e sua irmã Elizabeth vão para Ravensbrück, e ali um dos campos de concentração mais temidos do nazismo, elas começam a testemunhar o Evangelho, nos lugares mais inóspitos, nas alas mais sombrias, nos lugares mais violentos, elas irradiam com a luz do Evangelho, porque o cristão foi chamado a ser sal da terra e luz do mundo, onde ele estiver. Meus irmãos, a Cornélia, que foi conhecida de forma muito carinhosa como Corrie ten Boom, ela é alguém que passou pelas profundezas, é alguém que passou pelos momentos mais terríveis, mas é alguém que viu o agir da graça de Deus na vida dela. E eu gostaria de dizer essa noite a cada um que a graça de Deus opera na vida dos crentes. Nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos entregues às forças das circunstâncias, nós não estamos entregues ao calor dos momentos, nós estamos amparados pelo poder da graça de Deus. Da graça de Deus que nos encontrou, da graça de Deus que nos deu suporte e da graça de Deus que nos dá certeza para a vida eterna. É esta graça que repousa sobre a nossa vida, não porque a mereçamos, não porque somos dignos dela, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós estamos amparados pela graça e este salmo fala sobre a graça de Deus. Assim como Cornélia está no campo de concentração, este salmo, ele retrata um salmista que está nas profundezas, que está esperando no Senhor. Meus irmãos, talvez todos nós, em algum momento de nossas vidas, tenhamos passado pelas profundezas. Mas cabe a nós perguntarmos por que o salmista está passando por essas profundezas, porque ele é obrigado a esperar pelo Senhor. Meus irmãos, a melhor resposta está em lermos o salmo de trás para frente. Esse salmista diz que o Senhor redime a Israel de todas as suas iniquidades. O grande problema desse salmista e o grande problema nosso é que nós nascemos em pecado, meus irmãos. Como Davi diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Desde a mais tenra idade, desde aqueles momentos que sequer balbuciávamos as primeiras palavras,
nós já éramos pecadores. Mesmo nos momentos em que nós éramos engraçados e divertidos, naqueles momentos em que a ingenuidade da infância mascarava o nosso pecado, nós éramos pecadores e continuamos assim, meus irmãos. Continuamos pecadores. E eu queria dizer a vocês que esse problema é o grande problema do homem. O problema do homem não está na economia, não está na política, não está na sociedade. O problema do homem está no pecado. Se você transformar o mundo num lugar igualitário, como queria Marx, o problema do homem não vai se resolver. Se a sociedade não corrompesse o homem, como diria Rousseau, o homem não vai se resolver. O homem só pode ter o seu problema resolvido se ele estiver em relação com Deus. É apenas numa relação vertical com o Senhor que o homem pode ter sanado o seu maior e mais grave problema, que é o pecado. Sem o agir da graça, o homem só pode viver no remorso. O homem só pode viver mascarando e justificando com mentiras espúrias o seu pecado, que com as suas forças ele não pode nem conter, nem pagar, nem apagar. Essa é a situação que nós nos encontrávamos. É no pecado que nós fomos encontrados pela graça de Deus, irmãos. O pecado, essa iniquidade, essa infinita diferença que há entre nós e Deus, é a situação em que nós vivíamos antes da graça. O pecado, meus irmãos, leva o salmista à espera, às incertezas. E aqui o salmista compara essa espera como alguém que espera durante a noite. Meus irmãos, talvez a noite, esse elemento temporal, noite, ele seja visto por diferentes perspectivas. Talvez para um jovem ímpio, a noite seja um lugar de diversões. Talvez para o trabalhador, a noite é um lugar de descanso. Talvez para o seminarista do JMC, a noite é um lugar de fazer trabalho, né? Não na encruzilhada, mas no computador, né? Então, a noite tem diferentes perspectivas, mas eu queria que você focasse em como que é a noite para um vigia noturno. Às vezes você passa, não é, nessa época de inverno, de frio, por postos de gasolina, onde você tem ali aquele senhorzinho, não é, sentado numa cadeira de fio, não é, guardando algo que não é dele, totalmente desarmado, apenas com a sua coragem e intrepidez, e com um celular, não é, para quem ele pode discar para um 90. Meus irmãos, como é a noite para essa pessoa? Para essa pessoa, a noite é um lugar de incertezas, de perigos, não é? Como diria Belchior, há perigo em cada esquina, não é? Só quem nasceu no século XX aqui vai saber quem é essa figura, não é? Então, a noite é esse lugar de incertezas. Então, a noite e a espera durante a noite é a metáfora que o salmista usa para falar da nossa situação no pecado. O pecador, dentro do pecado, ele vive numa situação de incertezas. O que será de mim amanhã? Como eu me comportarei diante das circunstâncias? Como eu me comportarei quando eu for provado? Quem de nós nunca fez essas perguntas? Como nós nos comportaremos no dia da provação? Como nós nos comportaremos no dia da tentação? Como nós seremos quando o Senhor nos chamar ao Moriá? Como nós seremos quando nós estivermos no nosso caminho de Damasco? Como nós seremos quando aquilo que nós mais prezamos nos for requerido pelo Senhor? Meus irmãos, esse é o lugar de incertezas. E as incertezas nos levam a essas profundezas que são capazes de nos submergir, de calar nossas orações, de fechar nossas Bíblias,
de enfraquecer nossa presença nos cultos, de não permitir que nós participemos da ceia como participávamos antes. São essas profundezas que nos levam ao lamaçal da ansiedade, do desespero, da depressão, meus irmãos. São nessas profundezas que o salmista está. Meus irmãos, eu queria que você entendesse então que essas profundezas estão intimamente ligadas ao pecado. E eu queria que você entendesse que nem sempre nós somos afetados apenas pelos nossos pecados. Pedro é afetado pelo pecado dele, porque ele negou a Cristo. Paulo é afetado pelo pecado dele, porque ele perseguiu cristãos. Mas que pecado cometeu o pobre Bartimeu na beira do caminho? Qual pecado cometeu a mulher que sofria de hemorragia por 12 anos? Qual pecado cometeu Jairo, que foi buscar Jesus Cristo porque a sua filha estava enferma? Qual foi o pecado da mulher cananeia? Meus irmãos, nós vivemos num mundo de pecados, num mundo em que a natureza geme e chora, esperando o momento que ela será redimida. Mesmo que você se isolasse no eremitério, no lugar mais privativo, ainda lá você carregaria o pecado, porque você vive num mundo que jaz no maligno e você mesmo não está ileso ao pecado e às tentações. É nesse ambiente de profundezas, de esperas, de incertezas, que a graça de Deus nos encontrou, que a graça de Deus nos buscou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, porque um morto não pode fazer nada por ele. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, num amor inteiramente incondicional, Ele nos amou apesar de nós. Ele nos retirou desse lamaçal. Ele nos colocou sobre a rocha. Ele firmou os nossos passos e colocou nos nossos lábios um novo cântico, para que as pessoas vejam e temam o Senhor. Essa é a ação da graça. No ventre do peixe, ele clama a Deus, e o Senhor tem misericórdia dele. Meus irmãos, Corrie ten Boom diz: não há nenhum poço tão profundo que ele, o Senhor, não possa te alcançar. Com Jesus, mesmo os momentos mais difíceis e sombrios, o bem permanece e o bem maior há de vir. Corrie ten Boom estava nos campos de concentração. E os nazistas, sabendo que ela era cristã, fervorosa, ela e sua irmã, as obrigavam aos trabalhos mais humilhantes, as colocavam nos setores mais violentos, para que elas perdessem a fé, para que elas não suportassem o peso da realidade. Mas o que acontecia, meus irmãos? Essas mulheres trabalhavam incansavelmente, e à noite, mesmo com o cansaço de um dia enfatuado, elas tomavam a palavra que estava em seus corações, e elas faziam o culto doméstico, elas pregavam a palavra, e os setores violentos e difíceis que elas estavam, se tornavam lugares agradáveis, prazerosos, pacificados, porque ali havia a luz de Cristo, meus irmãos. Então, meus irmãos, clame a Deus, espere no Senhor. Aqui, meus irmãos, o salmista está esperando o Senhor e conclamando as pessoas a esperar no Senhor. Não importa que seja incerto o futuro, não importa que nossos pecados venham a nos assaltar, espera no Senhor. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, por que hei de esperar no Senhor? Por que hei de clamar? O ardiloso e astuto Satanás, meus irmãos, aproveita desses momentos de debilidade para calar nossas orações, para nos fazer desesperar até a morte. O astuto Satanás, nesses momentos, nos leva a fechar nossas Bíblias e a nos tornarmos surdos aos apelos do Altíssimo. O astuto Satanás nos leva a achar que a igreja não é o nosso lugar,
que as coisas de Deus não servem para nós, e que o nosso lugar é no lamaçal e na sujeira do mundo. Mas eu queria dizer para você, meus irmãos, que nós podemos clamar e esperar no Senhor por alguns motivos muito claros neste Evangelho, que está tão claramente exposto nesse Salmo. Um Evangelho que diz que nós podemos esperar no Senhor, nós podemos clamar a Ele, porque a palavra dEle assim permite. O salmista diz: espero na Tua palavra. Meus irmãos, a nossa espera no Senhor não é uma espera inútil e sem alicerce algum. Isso seria terrível para nós. A nossa espera e a nossa esperança em Cristo está alicerçada na palavra que não pode falhar. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nosso ensino, correção e educação na justiça, para que o homem perfeito seja perfeitamente habilitado a toda boa obra. Meus irmãos, não tema. Nos dias mais inóspitos, quando ler a Bíblia for enfadonho, quando orar for desgastante, lembre-se que nos dias em que você está doente, comer também é enfadonho. Se alimentar, a melhor iguaria, ela não tem sabor algum para você, mas você continua se alimentando, você continua vivendo. Então se alimente da palavra, custe o que custar. Porque na medida em que nós provamos a palavra de Deus, o vigor do Evangelho nos é renovado, a esperança nos é renovada, e o nosso clamor brota quase que naturalmente pelo agir da graça. Espere na palavra. Você pode esperar, meus irmãos, porque o Senhor é misericordioso, o salmista garante isso. No Senhor há misericórdia. Meus irmãos, nós nos relacionamos com um Deus cujo atributo é a misericórdia. Meus irmãos, eu dizia hoje lá na escola bíblica, que o amor de Deus é como se nós amássemos formigas. Imagine que você pegue uma formiga de estimação e você coloque ali num pote, talvez quando você era criança você fazia isso, mas depois você ficava colocando a lupa para ver se queimava as formigas. Isso Deus não nos faz, não é? Imagina que você pegue uma formiga, coloque num pote e trate aquela formiga como seu pet. Há doidos para tudo hoje, gente, né? Num mundo que as pessoas criam bebê reborn, criar formiga é o menor dos problemas, não é verdade? Meus irmãos, ter uma formiga como pet, ela é diferente de ter um cachorro. A formiga não vai vir correndo até você quando você chegar à tarde. A formiga não vai, como gato, passar por entre as suas pernas e pedir carinho. A formiga nem é tão exuberante como o peixe beta que você tem no aquário. A formiga, ela simplesmente é inútil como pet. Ela é útil para outras coisas na natureza, mas imagine que você a ame. Meus irmãos, nós somos como formigas para Deus. Nada do que nós façamos pode acrescentar algo a Deus. E nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundície para Deus. Mas mesmo assim, apesar de nós, o Senhor nos ama. E você se relacionar com o amor misericordioso de Deus é a única oportunidade que você tem de ter a experiência de um amor completamente puro e incondicional. Todos os amores que nós temos nessa vida, meus irmãos, são de alguma forma pagos por Ele mesmo. Eu amo minha esposa e minha esposa me ama. A gente combinou isso no dia do casamento, não é? Então nós estamos nesse negócio aí, já há algum tempo, já há 17 anos estamos nessa onda de amar e ser amado. Nós amamos nossas filhas, e nossas filhas nos amam. Então, nós nos pagamos com este amor. Ele não é totalmente incondicional sempre. Mas, meus irmãos, o amor de Deus
nada do que eu faça vai pagar o amor dele. Porque o amor de Deus, ele é explícito na cruz. Deus prova o amor dele para conosco, tendo Cristo morrido por nós, enquanto nós éramos pecadores. Nada pode superar esse amor, nada do que você faça pode superar esse amor. Você vir ao culto, você orar, você ler a Bíblia, nada pode acrescentar ao amor de Deus que está em Cristo. Essa é a grande misericórdia de Deus. É por causa dela que você pode chegar a Deus em oração. É por causa da misericórdia dele, porque ele, quando olha para você, não vê a você mesmo, mas vê você coberto pelo sangue do Cordeiro. É que você pode clamar ao Senhor e esperar nele. Porque o Senhor, ele é perdão. A palavra te permite esperar em Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo está assistindo à direita do Pai e intercedendo por nós. O Senhor é misericordioso, Ele nos olha cobertos pelo sangue do Seu Filho, e nele há perdão, meus irmãos, e não um perdão qualquer, um perdão copioso, um perdão abundante. É por isso que eu posso esperar em Deus. Então, quando o diabo vier dizer para você, olha, não espere no Senhor, lembre-se, a palavra de Deus me permite isso. O Senhor com quem eu tenho intimidade é um Deus misericordioso, e Ele é perdoador. É muito lindo nesse salmo, meus irmãos, que quando o salmo fala do perdão de Deus, ele mistura o perdão de Deus à sua soberania. Olha só, se observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Ou seja, se o Senhor olhar os pecadores, todo mundo é pecador. Contigo, porém, está o perdão, para que o temam. Meus irmãos, o perdão é a maior obra da soberania de Deus. E eu vou explicar para você isso. Eu posso querer te perdoar, mas talvez eu não possa te perdoar. É como um juiz. Um juiz pode amar o réu e querer perdoá-lo, mas ele está sujeito às leis, ele tem que julgar segundo as leis. Então ele não pode perdoar, ele tem que condená-lo. Mas, meus irmãos, o Senhor escolheu te perdoar. E como Ele fez isso, meus irmãos? Como o Senhor pôde te perdoar, sem ser injusto, sem prevaricar? Ele derramou todo o nosso pecado sobre Cristo. Cristo, Ele colocou sobre si todos os nossos pecados. E toda a ira de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre Cristo. Por isso o Senhor, Isaías 53:10, se agradou em moer o seu próprio servo, para que nas pisaduras dele nós fôssemos curados. Meus irmãos, quando o Senhor nos perdoa, Ele mostra a sua soberania. Ele diz, eu não só quero te perdoar, mas como eu posso te perdoar, e eu te perdoo soberanamente, mesmo que você não mereça. Meus irmãos, e é por isso que eu tenho que amar e servir esse Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Meus irmãos, espere e clame a Deus. Jairo estava com a filha à beira da morte, mas ele clamou a Cristo. A mulher que sofreu de hemorragia estava 12 anos reclusa, mas ela tocou nas vestes do Cordeiro. Bartimeu estava à beira do caminho, mas ele clamou Jesus, sem mesmo poder vê-lo. Pedro estava à beira da praia, querendo desistir de tudo, mas Jesus foi atrás dele, ele vai dizer, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, clame e espere. Quando você faz isso, você só consegue fazer isso porque a graça de Deus te amparou. E por último, meus irmãos, a graça de Deus nos dá certezas eternas. No mundo de incertezas, no mundo de eventos fortuitos, a graça de Deus é a nossa única certeza. Corey estava no campo de concentração, seu pai já havia morrido,
ela vê a irmã também morrer, e ela própria está na fila daqueles que deveriam ser asfixiados nas câmaras de gás, com uma limpeza de arquivo. Mas, meus irmãos, por uma troca de fichas, a ficha dela que estava entre aqueles que deveriam ser executados, foi passada por um engano humano, mas pela providência de Deus, aqueles que deveriam ser libertos. Por um lapso, dentro da vontade de Deus, aquela mulher foi liberta, para proclamar ao mundo, não a sua dor, não os ressentimentos, não os traumas de ter perdido o pai, a irmã, e ver tantas pessoas morrerem nos campos de concentração, mas dizer ao mundo que ela esteve nas profundezas da morte, que ela esteve nos lugares mais inóspitos da terra, mas ela esperou confiantemente no Senhor, e Ele agiu com misericórdia para com ela. Essa mulher devotou o resto da sua vida a proclamar ao mundo quão misericordioso é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça de Deus, ela nos dá certezas eternas. Certeza, aquele que está nas profundezas. Por quê? Aquele que está nas profundezas e clamou ao Senhor, ele tem certeza de que o Senhor ouve a sua oração. Meus irmãos, muitas vezes o inimigo irá dizer para nós: por que você ora? Deus não está te ouvindo. As coisas não mudaram. Talvez você esteja falando com nada. Mas lembre-se, meus irmãos, o Senhor ouve a nossa oração. Porque a Bíblia diz, para que nós não andássemos ansiosos por coisa alguma, mas que antes apresentássemos nossas petições a Deus, com oração, com súplica, com ação de graças, para que nós experimentássemos a paz que excede todo entendimento, aquela que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. O Senhor ouve as nossas orações, e no silêncio de Deus é que o Senhor está trabalhando. Meus irmãos, aquele que está esperando, sendo obrigado a esperar nos momentos mais escuros da vida, ele pode ter certeza que amanhã virá. Como diria Renato Russo, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Essa é a certeza do vigia, essa é a certeza do crente. É claro que o Senhor Jesus voltará, é claro que este mundo caído ruirá, é claro que nós ouviremos que ruiu a grande Babilônia, e nós seremos aqueles, meus irmãos, que veremos a Jerusalém descer do alto, adornada como esposa para o seu marido, e nós andaremos nas ruas de ouro da cidade do Deus Altíssimo, meus irmãos, e estaremos para sempre com o Senhor, e Ele conosco. Toda lágrima um dia será enxugada, meus irmãos. Não haverá mais escuridão e não haverá mais mares que separam. Nós estaremos juntos, arrebanhados pelo Cordeiro. Meus irmãos, o amanhã virá. E acima de tudo, para aquele que está no pecado, há copiosa redenção. Copiosa redenção, meus irmãos. O salmista, ele está nas profundezas do pecado, mas ele sabe que o Senhor pode resgatá-lo copiosamente. É muito interessante, meus irmãos, esse advérbio. Olha, a copiosa redenção. Esse versículo quase que dialoga com Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o salmista está na mais profunda situação por causa do pecado, há uma sublime redenção para resgatá-lo. Meus irmãos, todos nós fomos resgatados em Cristo e caminhamos para a vida eterna. Irmãos, eu quero concluir este salmo
dizendo que há pessoas que passam por terríveis provações. Eu contei a história de Corrie ten Boom ao longo desse sermão, e contei como ela passou pelas profundezas de um campo de concentração, e como ela foi usada naquele lugar, e como ela foi usada depois desses eventos. Cada um de nós, meus irmãos, deve saber enfrentar as adversidades dessa vida. Mas eu queria que você, à luz desse salmo, se lembrasse de 3 verdades importantíssimas. Você pode estar nas profundezas do pecado, mas Cristo se esvaziou da glória que Ele tinha junto do Pai, e se fez um servo igual a nós, sendo igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. E Jesus conhece cada um dos problemas do homem. Jesus sabe chorar por aqueles que Ele queria bem, como Lázaro. Jesus sabia se compadecer da viúva que perdera o seu único filho. Jesus sabia ter fome e sede no deserto. Jesus soube o que era a ira dos homens, mas em todos esses momentos, Jesus nos ofereceu um modelo perfeito para vivermos perfeitamente. Então, meus irmãos, olhe para Cristo. Cristo entrou nas nossas profundezas para que nós fôssemos resgatados por Ele. Nunca, meus irmãos, deixe de esperar. Nós estamos no já e ainda não. Os dias são maus. Jesus disse que o amor de quase todo se esfriaria. Jesus questiona se haveria fé sobre a terra, mas continue esperando, porque aquele que for fiel até a morte, herdará a coroa da vida. E lembre-se, meus irmãos, não importa quão triste e terríveis sejam os eventos da sua história, no Senhor, o bálsamo da palavra dEle pode completar todas as almas e nos dar refúgio sincero até o dia de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.